Olá, meu nome é Fábio Torres e hoje nós vamos começar mais um Conecte-se. E hoje vamos falar sobre o seu papel ou a sua participação no Reino de Deus. Seja muito bem-vindo e assistindo Home for Christ. Quando pensamos em evangelismo, geralmente nós pensamos nas dificuldades que a igreja enfrenta ou na dificuldade que cada um de nós tem na participação ou na execução do evangelismo. No entanto, quando nós olhamos a história da igreja, o que nós percebemos é que o evangelho de Jesus vem ganhando uma grande proporção e um grande avanço. Nós geralmente não pensamos no quanto a igreja tem avançado, no quanto o reino de Deus tem avançado e nos pontos positivos. É muito mais fácil nós darmos ênfase nas coisas negativas do que nas coisas positivas. No entanto, eu queria te desafiar hoje a pensar na coisa positiva, no quanto a igreja tem crescido, no quanto o evangelho tem ganhado espaço e no quanto nós temos as oportunidades de realizar a propagação do evangelho dentro do reino de Deus. Eu queria compartilhar um texto com você no evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso de número 22, quando nós temos uma narrativa muito conhecida quando Jesus, junto com seus discípulos, enfrenta um momento de dificuldade. Se você perceber, o texto diz que logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco estava consideravelmente distante da terra, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando nós observamos o verso de número 35, nós nos deparamos com uma manifestação generalizada dos discípulos reconhecendo a grandeza de Jesus e ao mesmo tempo adorando a Cristo por tudo aquilo que tinha feito. É incrível pensarmos que os discípulos tinham acabado de sair de uma cena milagrosa, de um momento poderoso de Jesus. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão com poucos pães e poucos peixes. Os discípulos tinham participado diretamente dessa ação, mas quando os discípulos estão em uma outra situação, logo após um momento tão oportuno, os discípulos se amedrontam, os discípulos começam a perceber as circunstâncias ou as situações difíceis à sua volta, e mesmo distante, quando começam a visualizar a figura de Jesus, eles ainda se sentem aterrorizados por não reconhecer a figura de Jesus. No entanto, é incrível que quando Pedro reconhece Jesus junto com os discípulos, Pedro se desafia a ir ao encontro de Jesus e ao mesmo tempo se permitir ser conduzido por Jesus ao andar sobre as águas. Quando Jesus e Pedro agora retornam ao barco, todos os discípulos estão alvoroçados, entusiasmados, alegres, porque reconhecem o poder e a grandeza de Jesus. Quando nós pensamos em ações evangelísticas e quando nós pensamos no desenvolvimento da igreja, nós estamos falando sobre algo muito parecido. Nós estamos vendo um grupo de pessoas, a grande manifestação da igreja de Jesus, adorando, reconhecendo o poder, reconhecendo a graça, reconhecendo o milagre, reconhecendo o avanço do evangelho de Jesus, mas poucos têm participado. Queridos, eu fico imaginando a cena quando Jesus retorna ao barco, talvez Pedro sentado num canto do barco e todos adorando, entusiasmados, mas somente Pedro estava pensando e podia afirmar, eu caminhei sobre as águas, eu participei desta ação. Quando nós falamos do evangelismo e quando nós falamos do ídolo de Jesus,
Nós estamos falando de uma proposta que foi feita, de um mandamento que foi outorgado a toda a Igreja de Jesus. Mas, no entanto, são poucos os que têm se desafiado a sair da conformidade, a sair do lar seguro do seu barco e caminhar sobre as águas ou ir ao encontro do mandamento de Jesus. Quando eu olho para o texto de Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9, o que nós vemos é justamente o resumo da história da igreja triunfante. Nós temos João dizendo que ele está frente ao trono e quando ele olha para o trono, ele vê uma grande multidão também que está frente ao trono. E diante dessa multidão, ou junto, ou formando essa multidão, há pessoas de toda língua, de toda tribo, de toda nação, de todos os lugares. Ou seja, o que nós vemos João narrando nesta visão é justamente o triunfo da Igreja de Jesus ao alcançar pessoas em todos os cantos do mundo, ao levar o Evangelho a toda língua, a toda tribo e a toda nação. Mas nós temos que fazer uma pergunta. Nós estaremos em plena adoração por reconhecer os feitos, a grandeza, o poder e a majestade de Jesus, ou nós poderemos dizer, nós também caminhamos sobre as águas? É claro que isso é uma metáfora e o que eu estou dizendo a você é que quando nós saímos da nossa conformidade, quando nós saímos da nossa zona de tranquilidade e de segurança e quando nós nos desafiamos a ir ao encontro do mandamento de Jesus, a compartilhar do Evangelho de Jesus, nós podemos dizer, nós estamos participando dessa grande ação. Então, quando falamos de evangelismo, quando pensamos no tema de missões, nós não estamos falando de algo que não vai dar certo ou de algo que poderá dar certo, mas nós estamos fazendo uma afirmação sobre algo que é fatidicamente escrito nas Escrituras como algo que se cumpriu, como algo que deu certo. A grande diferença é a nossa participação sobre tudo isso. Quando olhamos os discípulos, talvez amedrontados, olhando a figura de Jesus como um fantasma, como algo desconhecido, é quando nós olhamos para a igreja e vemos as pessoas acuadas dentro da igreja. Quando nós nos vemos amedrontados de sair e compartilhar o Evangelho porque não conhecemos ou às vezes duvidamos do poder de Jesus. Mas, queridos, quando nós temos a ousadia de Pedro e quando nós desafiamos a nós mesmos e seguimos na direção de Jesus, nós podemos até nos deparar com situações complicadas. Pedro se deparou ou começou a observar o vento, a tempestade à sua volta, mas quando ele entende e coloca a sua vida como dependência da ajuda e do socorro de Jesus, o que nós vemos é Pedro retornando à sua condição de caminhar sobre as águas e voltando em segurança na companhia de Jesus. Eu queria desafiá-lo a pensar no evangelismo não como um desafio, não como uma grande dificuldade ou como um grande problema a ser enfrentado, mas olhar para a ação do evangelismo como algo que já foi concluído, como algo que nós vemos pela fé e sabemos e devemos então apenas definir a nossa participação. A minha pergunta para você hoje seria muito simples e muito direta. Você tem participado diretamente do mandamento de Jesus? Você tem levado pessoas ao conhecimento de Jesus? Você tem compartilhado daquilo que você experimentou ao se deparar com a graça e misericórdia de Cristo? Ou você tem estado junto com a multidão, adorando, glorificando e exaltando a Deus pelos milagres e pela realização que Ele tem feito? Talvez você esteja no conformismo ou no comodismo da sua condição de estar junto com uma multidão de pessoas dizendo, olha o que Deus tem feito, como o reino de Deus tem avançado, como a igreja tem crescido, como almas têm se rendido diante do amor e da graça de Cristo. Mas você tem sido um observador e você tem sido apenas algum espectador que está à volta de tudo que está acontecendo. Eu queria desafiá-lo nesse dia a pensar exclusivamente sobre o seu papel dentro do evangelismo. Há uma função específica, há um chamado específico, há uma oportunidade específica que te envolve. Mas se você continuar ou se escolher ficar apenas dentro da sua área de conforto e de segurança, você vai ser um daqueles espectadores que glorificam o nome do Senhor. Mas se você realmente se desafiar e viver pela fé a condição de compartilhar do Evangelho, você vai caminhar sobre as águas, vai enfrentar as dificuldades, as tempestades, o vendaval, mas vai perceber a mão de Cristo te guiando à medida que você compartilha do Evangelho de Jesus. Eu quero deixar esse desafio para você. Saia da sua comodidade, saia da sua zona de conforto, siga a direção que Deus tem lhe falado e cumpra com o grande mandamento. Nós precisamos compartilhar da graça, do amor e da misericórdia.
e um dia estaremos todos diante do trono e junto com língua, junto com nações, junto com toda a tribo, nós diremos: este é o nosso Senhor e este é o nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida e que Deus te use para a proclamação do Reino de Deus e para a proclamação do Evangelho de Jesus. Um grande abraço e até o próximo Conecte-se.